Bom dia, amada igreja, graça e paz. Amém. Vamos iniciar o nosso culto nesta manhã, dar continuidade, na verdade. Hoje o nosso culto tem como tema: o adorador louva a Deus. Nós temos aqui esse salmo que nos diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 9, verso 1 e 2. Eu desejo, amada igreja, as boas-vindas de estarmos hoje reunidos aqui. Na verdade, é o nosso segundo encontro como Igreja do Senhor, estarmos juntos em adoração e louvor ao Senhor. Vamos orar, igreja, nesse momento, para Deus nos abençoar nesse culto. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua imensa graça e bondade derramada em nossas vidas. Por hoje o Senhor nos dá o privilégio de estarmos em tua casa, Senhor, entoando louvores, agradecendo a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua bondade, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada amanhecer. Obrigado, Deus, por contemplarmos esse tempo, ó Pai, de te buscarmos, ó Deus, de dizermos o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso em tuas obras. Muito obrigado pela vida de cada irmão, pela vida de cada família que está aqui reunida, Senhor, para te adorar. Seja conosco, Senhor, no direcionamento deste culto, Pai. Fala aos nossos corações, no sentido de que possamos estar com o nosso coração aquebrantado e contrito, Senhor, para ceiarmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Nós temos uma leitura responsiva e logo após nós vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Leitura bíblica responsiva. Se encontra lá em Salmo 147, verso 1, e Salmo 33, verso 1, 2 e 3 e 4, em Abacuque 3, verso 19. E a palavra do Senhor nos diz: Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e apropriado. Congregação. Todos. Minha força. Ele torna meus pés firmes como da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém. Eu convido os irmãos a estarem de pé nesse momento para nós louvarmos juntos ao Senhor. Santo, Santo Ele é.
irmãos, vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento de adoração, que entoamos louvores ao Teu nome, que reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, que o Senhor é o dono das nossas vidas e que entregamos as nossas vidas no Teu altar, ó Pai. Obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de ofertarmos, também de devolvermos aquilo que pertence ao Senhor, porque tudo vem de Ti, ó Pai. A cada dia coloca no nosso coração, Deus, gratidão, fidelidade para contigo, em tudo que possamos fazer, ó Pai, que possamos ser fiéis a Ti. Abençoa, Deus, essas entradas de dízimos e ofertas para a glória do Teu nome, para que Teu reino cresça, Pai, aqui nessa comunidade, que a Tua igreja possa ter direcionamento, buscando em Ti aquilo que Te agrada, Senhor, fazer neste momento. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. E seja conosco, Pai, na continuação deste culto. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que a graça de Cristo esteja sempre em nossos corações. Amém, irmãos? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Que todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sempre somos bem-vindos quando estamos na casa do Pai, né? Amém? Irmãos, é sempre uma alegria estarmos juntos. Na semana passada nós recomeçamos aqui e hoje até acredito que uma quantidade bem significativa de irmãos. Esperamos que à noite também os irmãos possam, aqueles outros, né, possam retornar a participar desse momento. E hoje nós temos o momento da ceia. Há muitos dias não há ceia, né? Eu entendi e aprendi, né, nas nossas aulas de YouTube teológica, de que a ceia não poderia ser ministrada pela internet, né? Embora alguns fizerem, eu respeito a liberdade de cada um, mas eu entendi que não deveria ser feita por causa do simples fato do batismo não ser feito. Então, se não podia fazer batismo, também não podia fazer ceia. Mas tem outras implicações que a gente não pode mudar, que a igreja tem que pensar, os teólogos, os estudiosos têm que pensar sobre como será o momento da ceia virtual, né? Então, a gente precisa, digamos assim, será que nós vamos chegar lá, irmãos? O problema é ser crente virtual, né? Aceitar Jesus diante da televisão ou diante da tela do celular. E aí nós temos alguma dificuldade de entender isso nesse tempo, mas Deus nos dará a compreensão. Amém? O que devemos pensar nesse momento de ceia e de pandemia? E eu quero pensar com os irmãos nisso. Surgiu a ideia até dos gafanhotos rodando por aí, América do Sul, né? É o fim dos tempos. Essa semana passada, na segunda-feira, São Luís, alguns carros foram levados por tempestades, lá na Forquilha, a entrada de São Luís. Foi filmado, várias pessoas filmaram. Então a gente, assim, nós estamos pensando no fim das coisas. E a pandemia nos ajudou nisso, de pensar no fim. Mas a ceia nos dá certeza do fim. E é isso que devemos pensar. Então, a ceia é uma proclamação que aponta para o fim. Então devemos sempre lembrar desse momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele disse isso no último momento de estar com seus discípulos naquele dia de ceia. Ele diz assim: até que eu venha. Então, até a consumação, até que o reino seja realmente efetivado em nossas vidas. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 14 a 20, na ideia ou na pergunta que diz: o que eu devo lembrar hoje?
que nós devemos lembrar diante da ceia do Senhor. Qual é a lembrança que nos deve vir à mente? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 14 até o 20. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho ansiosamente desejado comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão e tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou o cálice e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Amém, irmãos? Então nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, bendizemos ao Senhor nesta manhã, na certeza de que as tuas misericórdias se renovam sobre nós. E é grande a tua fidelidade. E o Senhor é justo e o Senhor é bom. Por isso nós nos reunimos para adorar o Senhor. Nós devotamos a nossa vida à tua obra, ao teu louvor, à glorificação do teu nome. Abençoa a tua palavra, que ela sempre encontre lugar em nossos corações. Que nós consigamos nesta manhã, com mente, com coração e com a alma, adorar ao Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Por isso, meu Pai, nosso Pai, recebe a minha vida, as nossas vidas, e nos ajuda para que, ao sairmos daqui, sejamos edificados pelo Teu poder e pela Tua graça, e que o Teu Espírito Santo sempre nos ajude a caminhar com Jesus. E é em nome dEle que nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, a ceia é sempre um momento sublime, embora repetidas vezes temos feito, mas sempre será um momento singular. Nós não podemos perder a singularidade desse momento, a reverência desse momento. Para nós batistas, durante séculos, entendemos que é símbolo memorial. Ela traz um símbolo para nós e que traz a memória. Jeremias diz assim: eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a ceia é aquilo que vem em nossa memória. E devemos relembrar. A pergunta é: o que devemos lembrar nesse momento? O que deve estar na nossa cabeça? Quando eu aceitei Jesus, nos poucos dias de crente, eu ficava sempre inculcado quando o pregador dizia o seguinte: esqueça o mundo, esqueça o que está acontecendo lá fora, e agora você pensa em Jesus, pense nas coisas de Deus. E nós, no tempo de hoje, pela variedade de entretenimentos, nós somos muito propensos a fugir com a nossa mente do lugar em que estamos. Na igreja não é diferente. Alguns de nós condicionou a nossa mente que a cada 13 ou 15 minutos tem que ter um intervalo, né? Muitos de nós têm dificuldade de concentração,
de ler 2 horas de tempo, de passar um tempo com a mente focada naquilo que Deus quer. E que devemos lembrar? Inicialmente, irmãos, pensarmos isso. O Senhor Jesus, nesse momento em que está reunido com os 12, ele sabia da sua morte. Ele tinha convicção da via crucis, da via dolorosa que estava no monte do Calvário. Então ele tinha certeza disso, quando ele está reunido ali com os 12. Os seus apóstolos, mesmo diante dele, não estavam prontos ainda para exercer a obra sem ele. Eles ainda não estavam prontos e talvez estivessem ali, e era esse o objetivo de celebrar a Páscoa. Eles queriam fazer uma celebração. Mas o que se aproximava era a morte de Cristo. É claro que, posteriormente, para aqueles 12 e todos os outros discípulos do Senhor, a obra vai ser completada quando ele vai para o céu e vem o Consolador e habita para sempre naqueles que creem. Também, meus irmãos, havia uma expectativa em nosso Senhor do sofrimento que ele ia passar, uma angústia. E aquele momento que era de celebração para os discípulos, para ele não. E ele diz assim: até o momento desejo ansiosamente comer, mas antes do meu sofrimento. Antes do meu sofrimento. Então havia uma expectativa angustiante nele, embora uma convicção divina de que naquele momento era somente um prelúdio para a consumação do reino celestial. Então inicialmente devemos pensar assim, a convicção que ele tinha, mas a angústia que estava no seu coração por enfrentar a morte, e também dos discípulos que não imaginavam, talvez não tivesse a dimensão ainda do que ia acontecer posteriormente. Então o Evangelho de Lucas, eu gosto do Evangelho de Lucas quando a gente pensa na universalidade do Evangelho, porque Lucas, ele é inclusivo, enquanto Mateus é exclusivo aos judeus, Lucas contrapõe nas mesmas narrativas, na semelhança das narrativas. E o Evangelho de Lucas começa com o objetivo que ele tem para começar aquele tratado, como ele diz. Eu fiz esse tratado, ó excelentíssimo Teófilo, para que você, então esse é o objetivo que nós temos, para que tenha plena certeza das coisas que se aconteceram entre nós. Então nós temos que pensar nisso. Quando lemos o Evangelho de Lucas, nós temos que chegar nesse texto sagrado pensando que ele nos dá plena certeza e que os fatos foram catalogados, que Lucas é o primeiro historiador da história cristã. E sabemos que ele vai muito mais do que o Evangelho. O segundo tratado é o livro de Atos. Então, ele diz plena certeza. O capítulo 22 inicia com o plano de matar Jesus. Então, a história vai acontecendo. Então, o capítulo 22 inicia assim e encerra com o Senhor preso perante o Sinédrio. Então, no texto que lemos, nesse parágrafo que lemos, está agora diante dele a mesa. Chegou a hora. O versículo 15 fala desse desejo dele, de que aquela hora pudesse acontecer. Não era somente uma instituição de uma festa judaica, a Páscoa. Aquele momento ali traz para nós esse momento, o momento da ceia. Porque a partir de então, a Páscoa passa a ser ceia, e
aparece um elemento novo: o vinho, como diz o Salmo, que traz alegria ao coração. Então, antes, a Páscoa era celebrada somente com o cordeiro e com os pães ázimos. Mas agora tem também o vinho. O cordeiro está diante deles, vivo, mas será morto. O pão eles vão distribuir, e o fruto da videira também. Então, porém, o Senhor não celebra, ele está em tristeza, em sofrimento. Versículo 16 diz que o Senhor ele diz que ele não comerá essa Páscoa até que se cumpra o reino de Deus. Então ele tinha mandado preparar aquele ambiente. Ele tinha designado aqueles discípulos seus para que cumprissem aquela tarefa de preparar o ambiente. O Evangelho de Marcos traz uma pequena curiosidade a respeito desse momento, quando ele diz que vocês vão entrar numa cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, e vocês vão seguir aquele homem e vão dizer para ele: o Senhor quer que nós preparemos esse ambiente para a ceia, o cenáculo. Preparação, está preparado. Então nós vamos começar pensando no que aconteceu e devemos tirar algumas lições para nós vivermos hoje. A primeira ideia é a preparação para o momento. O texto diz claramente: chegou a hora, este é o momento. Quando começou a Covid, talvez a pergunta que passava na cabeça, principalmente dos pessimistas: será que eu vou escapar? Hoje parece que tem mais esperança do que desespero, para a glória de Deus, E a gente sabe que não é 50 ou 60 mil os que já foram curados, mas mais de 1 milhão de pessoas já foram curados. E isso é motivo de nós agradecermos o nosso Deus. Amém, irmãos? Mas será que você também não pensou naquele momento, quando começou: você vai escapar? Será que eu vou escapar? Você pensa, meu irmão, no dia da sua morte? Alguém aqui já parou para pensar assim no dia da sua morte? Eu já sonhei que eu tinha morrido. E eu vi o caixão e o corpo, e os irmãos cantando um hino: Cristo é tudo para mim, é vida, paz e luz. Seus braços fortes me sustêm, só Ele me conduz. Eu lembro até do hino, esqueci o número. Será que você vai escapar? Depende. É preciso estar preparado. É preciso preparar toda a vida para estar diante de Deus, no reino celestial. Então, este é um momento essencial para a fé daqueles primeiros irmãos, dos apóstolos, dos discípulos posteriormente, e também nossa hoje. Eles tinham dado um tempo com o Senhor, mas o texto bíblico diz que eles deviam estar preparados para estar em pé diante do Filho de Deus. O versículo 17 e 18 diz que ele pega os elementos da Páscoa, agora a ceia, por causa do vinho que é introduzido na cerimônia, e diz assim: peguem o pão e repartam entre vós. Peguem o vinho e bebam entre vós.
distribuam o pão e distribuam o vinho. O pão e o cálice, o corpo e o sangue do Senhor. Ele é o anfitrião, Ele é o pão, Ele é o cálice, Ele é a razão da nossa vida, Ele é tudo para nós. Eu gosto do Salmo 101, que diz assim, que o Senhor procura os fiéis da terra, para que estejam diante dele como um banquete, e depois que o sirvam. E essa ideia, ela é maravilhosa, quando aqueles preparam aquele ambiente, diante dele, eles estavam servindo. Está diante dele, na mesa do rei, como diz a letra de uma música que eu gosto muito. Lembrando de Mefibosete, de filho de Jonatas, neto de Saul, a quem Davi prometeu amparar depois que fosse rei. E aquele homem, de nome estranho para nós, era aleijado e foi esquecido na história de Israel. Ele foi lançado, colocado numa cidade chamada Lodebar. E o nome da cidade tem a ver com a vida daquele homem. Lodebar significa terra de esquecimento, terra onde ninguém quer ir. Mas um dia, Davi lembrou da promessa que ele fez a Jonatas, o seu amigo, e então ele mandou atrás de Mefibosete, e Mefibosete passou a comer na mesa do rei. Ele não ficou esquecido pelo rei. Nenhum de nós ficará esquecido para participar diante de Jesus. Às vezes a gente acha que Deus está nos esquecendo, mas Ele não esquece. Então, a primeira lição é estar preparado. Preparar-se para estar diante de Deus. A segunda lição é servir. Servir uns aos outros. Os discípulos se serviram, repartiram entre si. E Pedro, lá no versículo 31 ele já é avisado sobre a sua maneira de se portar diante dos demais, mas que ele precisava se converter realmente para que ele fortalecesse os demais irmãos. Assim como Lucas fez no capítulo 22, versículo 31, avisando Pedro que Satanás tinha pedido para peneirar ele, o Senhor Jesus vai dizer lá em João: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a gente sabe, meus irmãos, sobre a conversão de Pedro, a mudança que Deus fez na vida dele. A gente sabe que em Atos 3,15, no dia de Pentecostes, ele vai levantar a voz e vai dizer assim: nós somos testemunhas dele. E nós temos que testemunhar. E era isso que tinha que fazer. Servir ao Senhor é testemunhar, é ser capaz de morrer por causa do Evangelho. É martírio. O apóstolo Paulo é testemunha da morte, o Saulo é testemunha da morte de Estevão, mas ao mesmo tempo Deus o transforma e ele vai ser testemunha do Senhor até a morte. Porque Cristo o prendeu para que ele fosse sua testemunha. O livrou das garras do diabo, mas o prendeu como servo e ele obedeceu. E foi até o fim. E ele diz, lá em Romanos 6, vocês não sabem de quem vocês se submetem para ser servo, deste vocês serão servos? Se vocês se submetem à carne para ser servo, vocês vão colher a morte. Mas se vocês se submetem ao Espírito, vocês vão colher a vida.
Porque as obras da carne é inimizade contra Deus e gera morte. Mas as obras do Espírito faz a vontade de Deus e gera vida. Quem pratica o pecado recebe um final, um salário. E o salário do pecado é a morte. Então temos que pregar o Evangelho como testemunha e servir a Deus submetendo a Ele como nosso Deus, porque o Espírito Santo nos leva a fazer isso. Mas servir com alegria, irmãos. Eu não sei se é as máscaras, eu não sei se é o momento, eu não sei se é o ambiente, mas eu não vejo ninguém sorrindo, irmãos. A gente deve servir a Deus com alegria, com contentamento, com desprendimento. Hebreus 13:17 vai dizer assim: olha, considerem os vossos líderes para que eles sirvam ao Senhor com alegria. É ruim ser líder e servir assim, eu vou, irmãos, eu vou. Não dá, irmãos, tem que servir com alegria, com vontade, com paixão, com toda a força, como diz a palavra de Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Alegria, contentamento, desprendimento, profundo amor uns pelos outros. O que eu disse na semana passada aos irmãos, João 3,16, mas a primeira de João diz assim: nisto consiste o amor, Jesus deu sua vida por nós, devemos dar a vida por nossos irmãos. Alguém aqui já assistiu assim um vídeo antigo, e aí eu creio que a maioria tem assistido, né? Chamado Assembleia das Ferramentas? Alguém já assistiu? Depois os irmãos vão assistir em casa. Eu vou botar no grupo da igreja, né? Então o martelo levanta na carpintaria, naquela assembleia estranha, e diz assim: eu sou o presidente. Aí, meus irmãos, o parafuso diz para ele: o senhor não pode ser presidente. Por quê? Porque o senhor só trabalha golpeando. As suas palavras só vêm golpeando a gente. Aí o parafuso assume a carpintaria e diz: eu serei o presidente. Aí a lixa diz: não, tu não pode ser o presidente. Por quê? Porque para alcançar o objetivo tu dá muitas voltas. E não dá para ser o presidente. Eu serei a presidente, né? Aí o médico diz: não, você não será presidente. Por quê? Porque você é áspera, né? Você não é simpático, você não tem tato, você não sabe lidar com as pessoas, você só vem de maneira áspera, achando que todo mundo precisa passar uma lixa para poder ficar lisinho, né? Aí o metro assume a presidência. Aí o carpinteiro chega, antes que o metro seja criticado de ser o único tamanho correto. E ele pega as ferramentas, e ele trabalha a obra, e ele deixa tudo pronto. Quando ele sai novamente, a assembleia muda de tom. E o serrote diz: vocês viram? Nós somos diferentes, mas o carpinteiro trabalhou as nossas qualidades. Nós estamos vendo somente os nossos problemas, os nossos erros. Servir as pessoas, irmão, servir a Deus vendo o problema dos outros é ruim, não é bom não. Servir a Deus olhando só para defeito é ruim, meus irmãos. No passado, quando um crente viu o defeito no outro e um crente mais maduro chegasse: não vejo o defeito no irmão, não. Olhe para Cristo, Ele é perfeito. Olhe para Cristo, não perca o olhar a Cristo, porque assim você vai servir com alegria. Se você servir a Deus olhando para as pessoas, vai ser um problema. E o carpinteiro fez um móvel e trabalhou as qualidades e mostrou aquele móvel pronto. E Jesus é o nosso carpinteiro. Ele aprendeu essa arte da carpintaria com o pai José. E ele faz um móvel perfeito quando ele trabalha as nossas habilidades. Quando nós temos cuidado com algumas coisas, principalmente com legalismos,
principalmente com falatórios inúteis. A gente sabe a maneira correta, irmãos. Existem regras bíblicas corretas de convivência, que são maravilhosas. Ensinei até quinta-feira passada a congregação. Se o irmão pecar, vai ao teu irmão, tu e ele. Se ele te ouvir, tem uma palavra maravilhosa: ganhar-te teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3. Se ele não te ouvir, chama a igreja. Esse é o processo. Por que eu tenho que falar do pecado do meu irmão para outro? Isso traz problema, isso traz tristeza. Devemos ser amorosos uns pelos outros, respeitar o outro. Nem todo mundo vai se encaixar do meu jeito, nem todo mundo vai se encaixar do seu jeito. Mas o respeito, a compaixão um pelo outro, a consideração, porque neste lugar onde o Senhor prepara para se encontrar com Ele, não é lugar de disputa, não é lugar de pecado de dolo ou pecado culposo, é lugar de adoração, de louvor e de comunhão, e servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor está aqui. Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Filipenses 2, se há alguma comunhão, se há algum afeto, se há alguma compaixão, se há essas coisas que nos unem, seja isso que esteja em nós, e que nós consideremos cada um o outro superior a si mesmo. Ninguém aqui é maior do que ninguém, todos somos ovelhas do Senhor, que Ele conduz ao seu pasto, ao seu aprisco. Nós somos rebanho dEle. Servir ao Senhor. Então, meus irmãos, estar preparado, servir com alegria, e o objetivo desse momento é até que o reino venha. O reino de Deus será definitivamente o reino de Jesus, nosso Senhor, para todo sempre, e não haverá mais oposições, não haverá mais opositores. Versículo 15 a 18, ele fala 2 vezes: até que venha o reino. Então o Senhor repete isso nessa celebração que nos lembra a Páscoa pela libertação. A ceia do Senhor nos lembra a Páscoa. Deus agiu lá no Egito com mão forte, efetuou maravilhas no Egito. Para eles, praga, mas para nós não. Poder de Deus e grandes maravilhas para libertar o seu povo. É isso que Deus fez. Agora, esse momento em que o Senhor reúne com os 12, a certeza do livramento. Ele venceu, cumpriu as ordens do Pai, completou a obra, e o reino dele está em nós. O versículo 33 fala: o reino está em nós, do capítulo 17. Aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? E aqui eu quero acrescentar um texto que eu percebo que é maravilhoso nos últimos tempos. E a gente vai encerrar com esse texto. Os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas 21, que pode muito bem resumir aquilo que Deus quer nos falar. E se os irmãos esquecerem de tudo que eu disse, mas lembraram desse texto e saírem daqui com esse texto no coração, já vai ser um grande ganho para as nossas vidas. Versículo 34 fala assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências. Aqui ele fala de orgia, embriaguez, preocupações do mundo, são as coisas do mundo. E para que aquele dia não venha sobre você de forma repentina, como uma armadilha, pois sobrevirá a
todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem em todo o tempo, para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé diante do Filho do Homem. É o grande alerta da palavra de Deus. Tenham cuidado, que o reino de Deus vai se consumar. Isso aqui vai se acabar, pegar fogo. Mas os crentes em Jesus, os salvos pela graça, os lavados pelo sangue, estarão eternamente com o Pai, celebrando e glorificando o seu nome. Amém? Concluindo, ele encerra então o texto no versículo 20, falando: esta é a nova aliança do meu sangue. Ele entregou a sua vida por nós. Ele é a porta do reino celestial. Ele é a razão das nossas vidas. Então devemos lembrar, meus irmãos, esse momento vai nos levar a isso. Estar preparado para ficar diante dele, na mesa do rei, naquele ambiente que os discípulos prepararam. Servir uns aos outros com amor. A gente serve a Deus servindo os homens, mas a gente serve a Deus. Trabalha para Deus não é só quem é pastor, quem é pregador, quem é dirigente, quem está diante da igreja fazendo alguma coisa. Não, todo o homem e todo o trabalho do homem é para Deus, porque Deus dignifica o homem através do trabalho. E todo o trabalho é de Deus. Amém, irmãos? Não existe trabalho para Deus quem está aqui. E quem faz outra coisa trabalha para o diabo? Não. Todos trabalhamos para Deus, para que cumpramos a vontade dEle e a aliança dEle se cumpra em nossos corações. Amém? Vamos orar. Colocar diante de nossas vidas. Pedir perdão ao Pai por esse período em que muitas vezes nós simplesmente deixamos de olhar para Jesus, deixamos de nos preparar, deixamos de servir com alegria, com contentamento, deixamos de olhar para frente e de ver que o reino vai se cumprir. Oremos. Obrigado, Senhor. A tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quem sou eu? E quem somos nós? Quem é o teu povo? Para que o Senhor se lembre de nós. Um dia, o Senhor prometeu que Jesus, o teu filho, era o cordeiro que vinha para substituir. E ele veio. E ele morreu por nossos pecados. E diante dele nós estamos, porque ele disse que mandaria o Consolador. E o Senhor está aqui. E nós temos certeza disso, pela tua palavra, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Ajuda-nos a olhar para Cristo, a considerar os nossos irmãos sempre superior a nós mesmos. Ajuda-nos a nos preparar, servindo ao Senhor com alegria e ter a certeza de que teu reino vai se cumprir em nossas vidas. Perdoa nossas faltas. A tua palavra diz: eu creio que eu sei as minhas falhas, e certamente eu sei as minhas falhas, e cada um de nós aqui as suas, e o Senhor conhece todas as nossas falhas, mas ajuda-nos pelo teu poder, pela tua misericórdia, a não olhar para o defeito dos outros, mas olhar aquilo que o Senhor pode trabalhar em nós,
para glorificar o teu reino. Muito obrigado por esta manhã, pela vida dos meus irmãos, pela vida dessa igreja, das nossas congregações, do teu povo espalhado nessa cidade, nesse estado, no nosso país e em todos os cantos da terra. Abençoa o teu povo, fortalece-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos louvar o Senhor juntos, engrandecendo o nome do nosso Deus e lembrando desse momento, daquele momento do Senhor com os seus e do momento do Senhor agora conosco, repetindo, mas sempre de forma símbolo memorial, de forma sublime, de forma santa, para glorificar o seu nome. Então nós vamos louvar o nosso Deus e os irmãos vão receber os elementos. Venham à mesa, convidam-se.
elementos foram distribuídos. Alguém deixou de receber? Nós vamos orar, colocar diante de Deus, principalmente as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos participar de forma indigna, mas participar de forma digna. O que nos faz digno não é a nossa roupa. O que nos faz digno não é o que fazemos. O que faz digno é o que Jesus fez por nós. A única maneira da dignidade de estarmos diante de Deus é essa. E nós só fazemos isso por causa dele. Ele que abriu a porta. Ele que quebrou a inimizade. E ele que tirou toda a maldição para que pudéssemos andar em paz com nosso Deus. Mas devemos nos lembrar de que nós somos pecadores. E o pecado atrapalha, impede a nossa comunhão com nosso Deus e com nossos irmãos. E devemos sempre pedir perdão, arrependidos, para não mais vivermos nesse trabalho do pecado, porque o salário não é bom. E por isso vamos orar. Colocamos diante das nossas vidas, pedindo perdão por nossos pecados. Amém? Grandioso Deus, recebe a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que cada um aqui agora possa orar a Ti, nesse instante, e pedir perdão por suas falhas, por seus erros, para que vejam a necessidade do preparo para estar diante do Senhor, para que sirvam o Senhor, servindo a cada um com alegria, e para que tenha certeza de que o reino será consumado. Ouve nesse instante a oração de cada um aqui, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Participemos, meus irmãos, do pão e depois do suco de uva. Sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele. Hoje posso me achegar
Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus Pai, poderoso Senhor e soberano sobre toda a terra, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui, e sabemos que o Senhor nos acompanha, e sabemos que o Senhor é Deus onipresente, porque a Tua palavra diz que o Senhor está no meio dos adoradores. Recebe as nossas vidas mais uma vez, ao sairmos daqui, para sermos testemunhas do Senhor, para sermos sal e luz para esta terra. Mas nos prepara, Senhor. Nos prepara para sermos santos, servos do Senhor, que amam o Senhor, que amam os teus filhos e que amam a tua volta, e que têm ansiedade por essa volta, assim como o Senhor diz: eu estou ansioso para comer no reino celestial esta ceia maravilhosa. Muito obrigado, Pai. Abençoa este dia, as nossas vidas, a tua igreja, principalmente os irmãos que ainda por esse momento estão impedidos de vir à tua casa adorar o teu nome, Senhor. Ajuda-os, fortalece-os na força do teu poder. Aqueles que estão enfermos, aqueles que têm parentes enfermos, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor lhe dê a tua salvação. Que a graça de Deus, Pai, que a presença constante de Jesus, que disse que nunca nos deixaria só, e o poder do Espírito Santo, que nos ajuda a dizermos que estamos errados e nos dá força para cumprir a vontade do Pai, seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, possamos ir em paz para os nossos lares.